Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo este shiur. Hoje iremos finalizar o livro de Atos, aonde mostra e relata sobre a vida de Shaul e sua missão diante das boas novas. O mandado, de Yeshua para a sua vida. E finalizando aqui no capítulo 27, capítulo 28, como de costume nós iremos ler e iremos comentar no decorrer da leitura. Gostaria de agradecer a todos que tiveram e estão tendo a oportunidade de ouvir, a palavra do Eterno de forma simples, objetiva e pura, sem arrodeios, sem arrodeios. E vamos continuar. Assim que se decidiu nossa partida para a Itália, veja no capítulo 27, a Itália já existe. Veja que é um país também bastante antigo. Assim que se decidiu nossa partida para a Itália, Shaul foi entregue com outros prisioneiros a um oficial do regimento do imperador chamado Júlio. Veja que Shaul, ele está sendo aqui condenado por um crime que ele não cometeu, né? Alguns Yehudim, alguns judeus, não são todos, alguns judeus pervertidos, alguns judeus que se perverteram através da política, através do suborno, através das más obras. Então eles foram atrás de Shaul e o prenderam e estavam acusando. E Shaul ele vai passando de mão em mão de algumas autoridades. E esse Júlio aqui é um imperador. Iniciamos a viagem em Adramítio, em um barco que partiria em direção dos portos ao longo da costa da província da Ásia, acompanhados por Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, aportamos em Sidon. Júlio permitiu, como um gesto de vontade, que Shaul visitasse seus amigos e recebesse o que necessitava. Prosseguimos viagem dali e navegamos bem próximo do lado protegido de Chipre, porque os eventos estavam contra nós. Porque os ventos estavam contra nós. Então passamos para o mar aberto, ao longo da costa da Cilícia e da Panfilha, e chegamos em Mirra, na Cilícia. Ali, o oficial romano encontrou um navio alexandrino que partia para a Itália e nos colocou a bordo dele. Durante alguns dias, fizemos pouco progresso e chegamos a Cnido com dificuldades. O vento não nos permitia continuar em frente. Um detalhe interessante, pessoal, que é o seguinte: não havia navios movidos a motor, né? E sim de acordo com o vento. Então, quando ele diz que o vento não estava a favor, e realmente você tem que esperar o vento estar a favor para que a viagem prossiga, né? E aí ele continuando, durante alguns dias fizemos pouco progresso e chegamos a Cínido com dificuldade. O vento não nos permitia continuar em frente. Pela rota direita, portanto, navegamos do lado protegido de Creta, a partir do cabo Salmona, e, continuando o nosso desafio,
aproximamo-nos da costa até alcançar um lugar chamado Porto Agradável, próximo da cidade de Lacéia. Pelo fato de muito tempo ter sido perdido e continuar a viagem seria arriscado, porque já era passado o tempo do Yom Kippur. Shaul os advertiu: Homens, percebo que nossa viagem se transformará em uma catástrofe, não apenas pela perda da carga e do navio, mas também pela vida de todos nós. Entretanto, o oficial deu mais atenção ao piloto e ao dono do navio do que às palavras de Shaul. Além do mais, pelo fato de o porto não estar bem equipado para o inverno, a maioria decidiu partir dali com a esperança de chegar em Fenícia, outro porto de Creta, e passar o inverno ali, um lugar protegido dos ventos do sudoeste e do noroeste. Assim que uma brisa suave do sul começou a soprar, eles imaginaram poder alcançar seu objetivo. Portanto, levantaram âncora e começaram a costear Creta, bem próximo da praia. Pouco tempo depois, um vento do nordeste chamado Evraquilon soprou a partir da terra, forte e impetuoso, atingindo-nos. O navio foi arrastado e não conseguiu resistir ao vento. Portanto, desistimos de lutar e nos deixamos levar por ele. Enquanto passavam por um lugar protegido de uma pequena ilha chamada Cauda, conseguimos, com esforços extenuantes, controlar o barco, salvar vidas, inçaram-no e reforçaram o navio com cordas. Temendo que ele encalhasse, os bancos de areia de Sirte baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Mas no dia seguinte, pelo fato de lutarmos com uma tempestade tão forte, eles começaram a lançar fora o que não era essencial, e no terceiro dia lançaram ao mar equipamentos de navegação com as próprias mãos. Por muitos dias não apareceram o sol e nem as estrelas, enquanto a tempestade continuava a cair sobre nós, até que gradualmente perdêssemos toda a esperança de sobreviver. Veja que Shaul, ele já tinha alertado. Porém, o indivíduo deu mais atenção ao capitão do que às palavras de Paulo. Esse é o problema, né? Quem não ouve conselho, ouve coitado. Foi então, quando já havíamos passado muito tempo sem se alimentar, que Shaul levantou diante deles e disse: Os senhores deveriam ter ouvido meu conselho de não partir para Creta. Se eu tivesse feito, teria evitado esta perda desastrosa. Agora, porém, meu conselho é que tenham coragem, porque nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será perdido, pois nessa noite apareceu-me um anjo de Adonai, de Elohim, a quem pertence e a quem sirvo. Ele disse: Não tenha medo, Shaul. Você terá de comparecer perante o imperador. Veja, o Eterno lhe deu a vida. O Eterno, cadê? Veja, o Eterno lhe deu a vida de todos os que estão navegando com você. Por isso, homens, tenham coragem, confiem em Elohim e creiam que acontecerá o que me foi dito. Mesmo assim, deveremos ser arrastados para alguma ilha. Era a 14ª noite e ainda estávamos à deriva no mar Adriático, quando, por volta da meia-noite, os marinheiros acharam que estávamos nos aproximando da terra. Então eles lançaram uma corda com um peso na ponta e encontraram água com profundidade de quase 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a corda e encontraram pouco mais de 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram
quatro âncoras para a popa e faziam orações para que surgisse a luz do dia. Nesse ponto, a tripulação tentou escapar do navio. Eles abaixaram o barco salva-vidas ao mar, fingindo que iriam lançar algumas âncoras da proa. Shaul disse ao oficial e aos soldados: a menos que estes homens permaneçam a bordo do navio, vocês não poderão ser salvos. Então os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e deixaram cair. Pouco antes de amanhecer, Shaul insistia em que todos se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia que vocês têm estado em expectativa ansiosa, passando fome, sem nada a comer. Portanto, eu os aconselho a comerem algo. Vocês precisam estar alimentados para a própria sobrevivência, porque nenhum de vocês perderá sequer um fio de cabelo. Assim que disse isso, pegou o pão e disse a Abraão, deu agradecimento ao Eterno diante de todos, partiu e começou a comer. Com ânimo restaurado, todos eles se alimentaram. Ao todo éramos 276 pessoas a bordo. Depois de terem comido depois de ter comido quando quiseram, aliviaram o peso do navio, atirando todos os grãos ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas repararam em uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, de forma possível. Portanto, eles cortaram as âncoras e os deixaram no mar. Ao mesmo tempo, afrouxaram as cordas que mantiveram aos lemes fora da água, então içaram a vela do mastro da frente ao vento e dirigiram-se à praia. Mas eles encontraram um lugar onde duas correntes se uniam, e o navio encalhou ali em um banco de areia. A proa ficou presa e não se podia mover, ao passo que as pancadas de rebentação das ondas começaram a quebrar a polpa. Nesse momento, o pensamento dos soldados era de matar os prisioneiros para que nenhum deles se jogasse ao mar e fugisse nadando. O oficial, porém, desejando poupar Shaul, impediu-os de executar o plano. Ele ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à praia, e os demais deveriam usar tábuas ou pedaços do navio que pudessem encontrar. Dessa forma, todos chegaram a salvos em terra. Veja, uma coisa interessante que nós devemos notar aqui é que existe mal que vem para o bem, tá? Às vezes nós não entendemos por que certas situações ruins acontecem na nossa vida. E é justamente para que essa situação ruim possa te preparar para algo melhor. Ou seja, se você tem o Eterno como pai, o Eterno irá te conduzir e te corrigir como filho. E não reclame, não murmure por certas situações ocorrerem na sua vida. Porque a nossa vida, a nossa esperança não está baseando-se neste mundo. A nossa esperança é Yeshua, a nossa esperança é Adonai Tsevaot, e não o homem. Então, tudo que passarmos, seja de bom ou seja de ruim, devemos agradecer ao Eterno. Infelizmente, nós encontramos muitas pessoas que reclamam da vida, muitas pessoas que se chateiam porque certas situações aconteceram com ela. É óbvio e é lógico que devemos sim, de vez em quando, se chatear, mas não murmurar diante de certas situações, porque provavelmente aquela situação está ocorrendo porque o Eterno assim permite.
O Eterno assim quer te ver feliz. O Eterno quer que você desfrute daquilo que ele está conduzindo. Então, não murmure. Veja que a situação deles era uma situação terrível. Você imagina se você com 276 pessoas no mar, nenhum navio que está prestes a despedaçar todinho, que está à deriva, né? E vocês não têm outra solução. Vocês não têm, você está à deriva ao mar. Você é só o Eterno. E veja que eles viram essa ilha, e o Eterno os levou para essa ilha, em meio a várias situações desagradáveis, mas foi plano do Eterno. Continuando, ele ordenou que as pessoas fossem nadar, que se lançasse primeiro ao mar em direção à praia, e os demais deveriam usar tábuas ou pedaços do navio que pudessem encontrar. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Capítulo 28. Depois de nosso livramento, descobrimos que a ilha era chamada Malta. Seu povo mostrou-se extraordinariamente bondoso. Estava frio e começara a chover. Portanto, eles fizeram uma fogueira e receberam bem todos nós. A ilha chamada Malta. E essa ilha havia pessoas lá morando, né? Eles fizeram fogueiras e receberam todos bem. Shaul juntou vários gravetos e os estavam lançando ao fogo. Quando uma cobra venenosa, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Os habitantes da ilha viram a criatura pendendo a mão de Shaul e disseram uns aos outros: Este homem deve ser um assassino, ainda que tenha escapado do mar. A justiça não permite viver. Veja, eram pessoas, eram pessoas que elas tinham superstições. E aquele sinal da cobra mordendo a mão de Shaul, para eles foi um, um pré-anúncio de justiça. E eles começaram a dizer: esse homem deve ser um assassino. E se você for olhar, e se você for entender, Shaul ele foi assassino. Ele prendeu os discípulos de Yeshua, não os 12 lá, os 11, não, ele prendeu os discípulos que não faziam parte dos 12, mas faziam parte do caminho, né, que obedeciam e praticavam a Teshuvá. E ele mesmo diz que prendeu muitas pessoas e matou e lançou as pessoas nas prisões. Ele mesmo diz. E verdadeiramente as pessoas viram: este homem é um assassino, porque a cobra mordeu em sua mão. É, Ainda que tenha escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Ele, porém, sacudiu a cobra ao fogo e não sofreu nenhum dano. Mas os habitantes locais esperavam que ele começasse a inchar ou que repetidamente caísse morto. Depois de esperar um longo tempo e perceberam que nada disso lhe acontecia, mudaram de opinião e disseram que ele era um deus. Vejam só, uma situação, como eu disse, esses habitantes dessa ilha, eles eram supersticiosos, né? E eles viram que a cobra mordeu Shaul e não aconteceu nada, porque com certeza eles conheciam o veneno daquela cobra, eles conheciam o poder daquele veneno, a qual pertencia aquela cobra, e aí eles ficaram esperando, ele vai inchar ou ele vai cair morto. E não aconteceu nada. E eles começaram a espalhar uma notícia dizendo que ele era um deus. Olha só.
Próximo dali estavam as terras pertencentes ao governador da ilha, chamada Públio. Ele nos recebeu de modo amigável e nos hospedou por 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio ficou acamado, doente com ataques de febre e disenteria. Shaul entrou para vê-lo, orou, colocou as mãos sobre ele e o curou. Uma outra situação, pessoal, que nós devemos aqui entender é que a oração de imposição de mãos, ela existe. Porém, devemos compreender também para que uma pessoa venha impor as mãos sobre uma outra pessoa, essa pessoa tem que ser um tzadik, um justo, um testemunho de Yeshua. Essa pessoa tem que ser um tzadik, um justo, para que a oração venha ser proveitosa e para que a oração venha produzir o milagre. Mas, infelizmente, nós vemos isso à torta e à direita, ou seja, ridicularizando esse costume essênico, que quem tinha muito essas práticas eram os essênios, tanto é que eles expeliam demônios, eles curavam enfermos, eles colocavam a mão sobre doentes, eles passavam e as pessoas eram curadas. E eles tinham esses atos, e eram pessoas que tinham uma elevação espiritual muito grande. Mas hoje nós vemos nas igrejas, nós vemos em todos os ramos, em alguns ramos religiosos, não todos, pessoas ridicularizando este costume que na época aqui de Shaul ele fez e aconteceu um milagre testemunhando o poder do Eterno. E, né, hoje nós vemos nas igrejas totalmente diferente. Né? E algumas pessoas sérias que vivem nas igrejas, pessoas que realmente servem o Eterno, que estão nas igrejas, que estão no meio do cristianismo, que acontecem milagres, pessoal. Eu já fui testemunha e já vi muitos milagres dentro de igreja. Hoje o que ocorre é o seguinte: as pessoas elas descobrem o judaísmo né? O judaísmo qualquer tipo de ramo de judaísmo, e elas acabam denegrindo a imagem do cristianismo, das pessoas, acabam ridicularizando as pessoas, chamando-os de pagãos, né? Eu já vi, eu já presenciei, né? E já ouvi também pessoas falando que por que você está se sentando no meio de evangélico, né? E essas pessoas pertencem a uma determinada beit, a uma determinada sinagoga. E isso ocorre, gente. Isso ocorre. Isso é triste, né? Eu sempre digo, existe muitas pessoas sérias que não estão dentro de religiões. Existe muito tzadik que nunca pisou o pé dentro de uma igreja, ou nunca pisou o pé dentro de uma comunidade judaica, ou que quer que seja. Ele nunca pisou o pé lá. Nunca. Mas é um verdadeiro tzadik. O que está ocorrendo? Está ocorrendo que o Eterno está despertando os seus filhos. O Eterno está despertando os seus filhos. Não precisa, o Eterno não precisa de ninguém, pessoal. O Eterno não precisa de mim. O Eterno não precisa de ninguém. O Eterno, ele faz acontecer do jeito que ele quer. Ele é o dono da razão. Agora, no momento que eu tenho o chamado do Eterno, no momento em que o Eterno me capacita para ensinar as pessoas, né? Porque é necessário que haja
conscientizadores, né? Pessoas que venham ensinar o básico, né? Que venham ensinar é, a entender, a compreender. É como se fosse uma criança. Você ensina ela a dar os primeiros passos. Depois ela anda com as suas próprias pernas. Isso afirmando que o Eterno já preparou esta pessoa. Mas é necessário. Mas, em contrapartida, o Eterno não precisa de ninguém, tá? Ele mesmo disse: Eu escreverei a Torá no coração dos meus filhos, dos meus servos. Eu escreverei. Não é você, homem, não é ninguém. Qual é o nosso papel aqui? Nós somos, nós estamos fazendo o papel de conscientizador e de ensinando as pessoas o óbvio, o necessário. O resto é o Eterno que faz. Então, voltando, aqui existe sim essa oração de imposição de mãos. Porém, existe os seus cuidados, existe os seus princípios. Essa oração existe e você não vê em nenhuma comunidade, ninguém fazendo isso, que é do termo do judaísmo, qualquer judaísmo que seja. Você não vê. Por quê? Porque essas pessoas não conhecem as escrituras. Elas não conhecem o que os nossos talmidins faziam e realizavam. Por quê? Porque preferem dar conceitos judaicos, ritos, costumes, fábulas, em vez de dar a palavra do Eterno, que é as Escrituras, para que a pessoa entenda e conheça quem são o nosso povo e como o Eterno age. Em todas as Escrituras nós estamos identificando como que o Eterno age, como ele age na vida do povo dele e como o povo age também, tá? Continuando, ele orou sobre ele, colocou a mão sobre ele e o curou. Depois disso, todas as pessoas da ilha que tinham doenças vieram e foram curadas. Ele nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, ofereceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Veja que aquela situação é aquilo que eu disse. Aquela situação catastrófica que estava acontecendo e ocorrendo no período da navegação no mar era uma bênção que ia acontecer lá na frente. Mas você não vê Shaul reclamando, você não vê Paulo reclamando, você vê os ímpios, os soldados, você vê o capitão, você vê o capitão incrédulo, você vê pessoas assim, porque são pessoas que não creem, que não obedecem os mandamentos do Eterno. E Shaul disse em seu coração: Isso não é nada, vocês não sabem de nada. O Eterno está nos conduzindo para algo muito melhor. E é necessário nós passarmos por isso para que o Eterno se faça presente, né? E aí, quando eles estavam prestes a embarcar, as pessoas ajudaram com muitos alimentos. Olha que bacana. 3 meses depois, olha quanto tempo eles ficaram na ilha. 3 meses. Embarcamos em um navio procedente de Alexandria, chamado Deuses Gêmeos. Tá vendo, gente? Tem outro tipo de situações que eu gostaria de enfatizar o seguinte. Shaul ele poderia dizer: Eu vou embarcar nada no meio desse nesse navio de Deus, Deus e Gêmeos, que negócio é esse? Com certeza Alexandria, né? Fazia parte ali do povo da Grécia, né? Se eu tiver errado, você me corrige. Provavelmente sim. Deuses gêmeos. Olha só. Paulo podia dizer: Eu não vou, não.
Mas, gente, eu sempre disse, tem muita gente que não sabe o que que é idolatria. Tem muitas pessoas. Idolatria em hebraico significa avodazará. É serviço à idolatria. Isso não quer dizer que Paulo não poderia usar aquele barco ou aquele navio, porque é de um deus, ou deuses gêmeos. Que deuses gêmeos é isso? Eu vou fazer o que lá? Gente, para com isso. Para com isso. Eu sempre disse e sempre vou enfatizar: todos os alimentos pertencem ao Eterno. Tudo nessa vida foi criada para o Eterno. Tudo que você tem na sua casa, tudo foi o Eterno que fez. Não existe outro ser ou outro Deus que possa ter feito nada, gente. Quem faz deuses imagináveis são as pessoas. Não sou eu. Não, não é o eterno, não é é, outros seres que se fazem deuses. Não. Quem faz deuses para si são as pessoas. E as pessoas cometem avodazará, que é serviço à idolatria. Essas pessoas são idólatras. Quando eu uso ou como qualquer coisa, né? Se é da idolatria, Paulo, como eu disse, ele poderia, não, eu não vou entrar ali, pô. Aquele ali é de deuses. Mas, meu amigo, tem que entender o seguinte: ele precisava era daquele navio, ele precisava ir. E quem disse que deuses têm alguma coisa? Quem disse que deuses têm alguma coisa se eles nem existem? Nós do judaísmo nazareno, nós cremos que tudo foi feito para o eterno e por meio dele, né? Ele nunca fez um Deus. Ele nunca criou. E quem é o Deus para se autocriar? E quem é esses deuses? Esses deuses, repito, são deuses que os seres humanos fizeram. Imagináveis, porque eles não existem, tá? Então, de maneira nenhuma, vou ser atacado ou vou ser contaminado por estar usando aquele navio. É a mesma coisa. Eu vejo uma pipoca num trabalho de macumba. Então, já que eu vi pipoca no trabalho de macumba, então eu não vou pôr pipoca em casa. É muita burrice. Muita. Agora, eu não vou comer a pipoca que está no trabalho, porque ali teve um ritual macabro. Não quer dizer que eu não possa comer, porque se eu tiver com fome, passando necessidade, ou qualquer pessoa, e tiver um frango assado, tiver comida num trabalho de macumba, aquela pessoa pode comer e não lhe causará nenhum mal. Por quê? Porque os deuses não farão nada que são imagináveis pelaquela pessoa, porque eles não existem. O que existe são shedins e demônios. Demônios existem, mas deuses não, tá? Ah, mas o diabo, ele pode se transfigurar num deus. Pode, quem disse que não? Mas eles não existem, tá? Então eu de maneira nenhuma vou ser atacado se eu usar algo de idolatria na minha vida, tá? Eu não vou ser atingido por esses deuses. Nós do judaísmo nazareno cremos que tudo foi feito para o eterno e é dele, acabou, tá? Agora, por motivo de consciência, eu não vou sair comendo coisas que pertencem à idolatria. Por motivo de consciência. Não é porque eu vou ser atingido por eles, não, tá? Eu não vou ser atingido por nenhum Deus, não. O conceito é outro. O conceito é de consciência. Uma certa pessoa uma vez me perguntou: Ah, Paulo disse,
se vocês forem convidados a uma festa, comer de tudo, sem nada perguntardes. Veja, quando Paulo fala isso, ele não está falando para você comer carne de porco, toicinho, né, as coisas impuras. Não, camarão, não está falando isso. Ele está dizendo para vocês comerem de tudo, porque tudo foi feito para o eterno. Se alguém vos disser, é comida sacrificada a ídolo, aí ele diz, por motivo de consciência, não coma, não coma. Ok, gente? Entenderam aí, né? Tá. Então o nome desse navio era Deuses Gêmeos, que tinham passado o inverno na ilha. Aportamos em Siracusa e permanecemos ali 3 dias. De lá chegamos a Régio. Depois de um dia soprou o vento sul, portanto chegamos a Puteoli. No segundo dia, ali encontramos irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles e depois fomos para Roma. Veja que Paulo ele era bastante conhecido. Esses irmãos não é irmão de sangue não, gente. São irmãos de comunidade. O conceito de irmão é convívio, é amor, é necessidade, é andar de mãos dadas, tá, gente? O conceito de irmão aqui é muito forte. Não é esse conceito que nós temos no cristianismo, que as pessoas dizem, oi, irmão, a paz do Senhor. E aí tá metendo ferro nas costas dele. Não é esse conceito, tá, gente? Irmão é aquele que anda, que sofre as mesmas dores, que carrega, que suporta, que tolera. Isso é irmão, tá? Quem não é irmão trai, quem não é irmão calunia, quem não é irmão entrega. Entrega. Não é entregar para justiça não, porque isso é um ato de justiça. É entregar por motivos de calúnia. É isso que eu estou dizendo. Quem é irmão não vinga, não é vingativo, não trai, né? Então, e não adianta. Toda pessoa que trai, toda pessoa que é vingativo, toda pessoa que faz coisas contra outro, que as envergonha publicamente, todas as pessoas, todas essas pessoas vão pagar muito caro. Muito caro. Por isso, você que está me ouvindo, tome bastante cuidado em você julgar alguém. E Yeshua disse: da mesma medida que vos medirem, vos medirão também. Do mesmo modo, suas palavras serão justificadas pelo sim e serão justificadas pelo não. O que você disser será dito e será pesado. For-te pesado e achado em falta. Então, existe uma balança na nossa vida. Se essa balança está pendendo mais para o mal, você vai pagar. E feio, tá, gente? E feio, não é brincadeira. Não é, principalmente quando se trata de coisas do eterno, tá? É feio. Seria melhor que você fizesse isso na ignorância. Na ignorância, quando você era cego. Mas agora que você sabe, agora que você tem noção e faz essas coisas, você vai pagar muito sério, tá? Então, e não adianta fazer, como eu digo, Yom Kippur, Rosh Hashanah, realizar as festas para agradar os outros. Olha, eu estou realizando Yom Kippur. Meus amigos que eu fiz alguma coisa, coloca nas redes sociais. Me perdoe. Fulanos que fiz. Meu amigo, isso não vai te adiantar de nada. Enquanto você não for até as pessoas que você fez mal, o Eterno não vai te perdoar. Fez na ignorância? Estava não ciente dessas coisas?
você ter um crédito por causa da ignorância. Mas fez sabendo, conhecendo, lendo as escrituras, conhecendo o nosso povo, como disse Yeshua, era melhor que não conhecesse, que não soubesse de nada, porque conhecendo e estão vendo, mais juízo será para você. Então, preste bastante atenção. Enquanto você não for até essa pessoa pedir perdão, nunca o Eterno vai te perdoar. Está escrito: se você não perdoar os pecados das pessoas que te cometeram algo, o Eterno não vai te perdoar. Se você fez algo contra as pessoas e não for pedir perdão para elas, no juízo elas vão te condenar. Está escrito, gente. Rassatã, ele é o acusador. Ele vai te condenar. Ele vai te condenar. Não adianta. Não adianta. Não brinca com isso. Não brinca. É melhor. Eu sempre digo: é melhor, gente, você ser um traficante, um bandido, ignorante, do que você se meter com as coisas do Eterno. O juízo vai ser menos para esses. O juízo vai ser menos. Ah, Gleice, você está dizendo então que é para mim ir para o tráfico, é para... Não, não estou falando não, estou dizendo que é melhor. Então, quando você vê um ímpio, pense o seguinte: aquela pessoa ali ela vai ter menos juízos do que eu, porque você conhece. Tá vendo o perigo? Tá vendo como isso é sério? Por isso que eu não perco a causa. Por isso que quando eu abracei a causa do meu Senhor, eu não perco a causa. Ninguém tira a autoridade que ele me deu. Eu não perco o foco. Eu não perco o rumo de onde eu estou indo. E tenho consciência absoluta de que o que eu estou fazendo, estamos caminhando com o Eterno. Acabou. Acabou, gente. Não tem. Ninguém tira isso. Posso perder, posso ganhar, posso perder, posso ganhar. Ninguém tira. Refaço, faço, volto, continuo, volto, começo novamente. Não tenho problema nenhum enquanto é isso. Tá? Não tenho problema nenhum. Não tenho, porque a minha salvação é de Yeshua. Vem por ele. Ele é o meu sustento. Ele é a minha cidadela. Ele é a minha rocha eterna. Acabou. Acabou. Entendeu? Então, você está se metendo no judaísmo, você está se metendo, você está conhecendo. Isso é perigoso, tá? Eu estou falando se você tem maus intenções. Isso é perigoso. Se você tem maus intenções, se você só quer ser informado do judaísmo, só quer ser informado, eu só quero ter as informações, mas eu sou um vagabundo, um safado, um pilantra, um sem vergonha, um caluniador, entendeu? Olha o perigo. Olha o perigo. Entendeu? Então, se você tem esse objetivo de não mudar e tá se fiando no judaísmo, cuidado. A casa vai cair. A casa vai cair. Muito cuidado. Não é brincadeira, gente. Eu falo porque eu vejo, eu testemunho sobre isso. Eu estou vivenciando isso. Então é muito sério. Muito sério. Por isso que está escrito: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino. Colocou a mão, meu amigo, ou você muda ou você se lasca. Essa é a realidade. Não é brincadeira, tá? Servir ao Eterno não é, ô irmãozinho, a paz do Senhor, ô irmãozinho daqui, irmãozinho dali, Shabbat Shalom, irmãozinho. Não é isso não, viu, gente? Não é Shavuotov, é Boker Tov, não é nada disso, tá, gente? Servir ao Eterno não quer dizer nada. A pessoa pode saber falar hebraico, a pessoa pode saber falar o que for, poliglota.
Mas se ela não tiver o eterno como foco da sua vida, de nada vale. Conhecimento não é nada sem ação. Aprendeu essa? Eu posso ter o conhecimento, eu posso ser o cara mais inteligente, mais sábio do mundo. Quer dizer nada. Isso não é nada. Aí você pega um matuto do interior que não sabe falar direito. Quando ele abre a boca, você vê poder. Fala, rapaz, o mais simples. E é esse mais simples que o Eterno vai colocar para constituir o reino dele. Olha aí. Senhor, mas eu não vi essa pessoa na comunidade. Como que o Senhor deixa ela entrar? Ela não era do judaísmo. E o Senhor vai dizer, mas quem disse que eu estava lá dentro? Quem disse que eu estava dentro de vossas comunidades? Quem disse que eu estava no meio de vossas festas solenes? Das festas de Rosh Hodesh? Quem disse que eu estava lá? Quem disse que eu me agrado de sacrifícios humanos? Ou de sacrifícios de animais? Hum? Quem disse? Ah, não, Senhor, mas nós cultuávamos, nós falávamos do teu nome, nós expelíamos demônio no teu nome. Mas quem disse que eu estava ali? Que, Senhor, eu fiz tudo isso à toa? Foi. De nada vale, vai ficar lá de fora. Senhor, não, afastai de mim, vós que praticai a iniquidade. Aí vai ter o quê? Tá ouvindo? Ranger de dente com raiva. Vai ter ranger de dente os decepcionados. E hoje a gente tá aí, ó, falando, falando, falando. Vai chegar um dia que nós vamos parar, gente. E eu vou parar. Vai chegar um dia que não, eu vou parar, porque eu vou morrer, alguma coisa acontece. Mas, mas sempre vai ter um. Sempre vai se levantar um que o Eterno levanta. Não adianta. Não adianta. Vai levantar um outro, vai levantar um outro. Para abrir seus olhos. Para abrir seus olhos. Acorda ou tu que dorme. Não, mas eu quero ficar no meio daqueles que faz a minha orelha coçar. É, Shaul diz. Que as pessoas amontoarão mestres para si, porque elas estarão ali, porque os outros vão falar palavras bonitas para ela, elas vão dizer no interior: Nossa, como este homem é sábio. Ai, Senhor, tem misericórdia. Continuando. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até o mercado de Apoio, ou desculpa, Apio, e as 3 tendas para nos encontrar. Quando Shaul os viu, agradeceu ao Eterno e recobrou o ânimo. Quando chegaram a Roma, o oficial permitiu que Shaul morasse por conta própria, sob a custódia de um soldado. 3 dias depois, Shaul convocou uma reunião com os líderes judeus locais. Quando estes se reuniram, ele lhe disse: Irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo nem contra as tradições de nossos pais, fui feito prisioneiro em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não fiz nada que justificasse a pena de morte. Quando, porém, os habitantes de Judá objetaram, fui forçado a apelar para o imperador. Não que eu tivesse uma acusação para fazer contra o meu povo. Por esta razão pedi para vê-los e conversar com vocês, porque é pela esperança de Israel que eu tenho estas correntes me prendendo. Eles receberam. Não recebemos nenhuma carta de Judá a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Entretanto, achamos apropriado ouvir seus conceitos de você mesmo,
Porque tudo que só sabemos a respeito desta seita é que as pessoas falam contra ela em todos os lugares. Tá vendo? Que seita? Judaísmo Nazareno. Essa é a seita que eles estão dizendo. E todas as pessoas falam contra ela. Por quê? Por que falam contra ela? Por que que eles falam contra ela? Por quê? Por quê? Hum? Por que que as pessoas falam contra esta seita? Porque é o simples, é o óbvio, é o necessário, é o que tem, é o que faz as pessoas criar vergonha na cara e se voltar para o eterno. É isso. E parem de se aproveitar dos outros. Parem. Parem de se aproveitar dos outros. Continuando. Continuando. Então eles marcaram um dia com ele e chegaram em grande número, desde a manhã até o anoitecer. Ele lhe explicou o assunto, dando testemunho cabal a respeito do reino do Eterno. E usando tanto o Taná, tanto a Torá de Moshe, quanto os profetas para persuadi-los a respeito de Yeshua. Alguns foram convencidos pelo que ele disse, mas outros se recusaram a crer. Portanto, eles foram embora, discordando entre si, depois de Shaul ter feito sua declaração final. Bem disse Auru Hacodes aos seus pais, por meio de Eshaiah o profeta: vá a este povo e diga: vocês sempre ouvirão, mas nunca entenderão. E vocês sempre verão, mas nunca perceberão, porque o coração deste povo se tornou insensível. Mas ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, por medo de que pudessem ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e fazer-te chuvar, para que os curasse. Portanto, quero que saiba que esta salvação de Elohim foi enviada aos Goim, e eles a ouvirão. Outro detalhe interessante. No versículo 29 do capítulo 28 do livro de Atos, está escrito: portanto, quero que saiba que esta salvação de Elohim foi enviada aos Goim, e eles a ouvirão. Ao Goim. Quem é você? Essa é a pergunta que eu faço. Quem é você? Você é um Goim, filho de pais católicos? Filho de pais de outra religião? Você é um Goim porque Goim significa nações. Os de fora, não pertencente ao povo do Eterno. E nós somos de fora. Estamos no Brasil, um país caçula. Sim ou não? Sim. E você é o quê? Ah, Gleidson, ou Hatikva Ben Avraham. Eu, de acordo com o que eu vi, meu nome tem um nome judaico. Meu nome tem Ferreira. E, pelo que eu estudei, este nome é oriundo judaico. Então, minha família é judia. Ai, Senhor. Eu já falei que foram muito pouco a assimilação do nosso povo entre os gentios. Eu já falei isso, isso é fato. Você não vai ver nenhum judeu se casando com a gentil, com o gentil. Você não vai ver. Muito difícil. Mas acontece. Mas é raro. Dos 100%, 2% dos judeus fazem isso.
Olha quando é pequeno o número. Então, provavelmente você não passou por isso, certo? Ah, mas os que foram forçados na Inquisição Católica, forçados, mas depois que ela acabou, eles voltaram para o judaísmo. Eles sabem que não podem se associar a nenhum gentio. Você já viu aqueles Yehudim, judeus, em Genópolis? Eles andam, estou falando de judeu de verdade, tá, gente? Não é desses palhaços que tenham, tá? Judeu de verdade. Eles andam, filho de pai e mãe judia. Eles andam, eles andam, eles nem olham nem na cara dos gentios. Repara. Por isso eu disse, você é o quê? Vamos lá. Voltamos ao raciocínio. Como o livro de Atos é o último capítulo, eu vou demorar um pouquinho. Então vamos lá. Use a cabeça, gente. Use o subconsciente. Você é gentil. Sim ou não? Sim. Agora sim, inglês. Você está falando aí, Hatik Vaben Avraham. Então eu estou vendo aqui realmente eu sou. Vem, você comia carne de porco, certo? Você comia carne de porco. Você comia caranguejo. Você comia camarão. Você comia polvo. Você comia tudo que não presta nesse mundo. E agora você é judeu. Não, você é gentil. Você é um ex-pagão. Você que está me ouvindo é um gentil. Não adianta se fantasiar de judeu. Vai passar vergonha. Não adianta. Eu sou um gentil. Eu sou. Eu já falei isso. E falo de boca cheia. Exceto se você é filho de pai e mãe judia. Ou, né, de ambos. E que está no judaísmo. Tem isso também, viu? Ah, eu não sou. Então, levante a cabeça, porque esse versículo é para você e as palavras dos profetas são para você. Portanto, quero que saiba que esta salvação de Elohim foi enviada aos goim, gentios. Por isso que eu não escondo a minha identidade. Eu sou um ex-pagão e um gentio. Provavelmente eu tenho o sangue efraimita, porque Efraim se misturou entre as nações. Efraim se lambuza com ídolos, come tudo que não presta. Efraim é assim. Chega um momento em que o Eterno, ele faz o quê? Acorda, Efraim. Shemar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Acorda, Efraim. Aí Efraim acorda. Aí ele diz, rapaz, tem alguma coisa errada aqui nessa religião que eu tô. Ele tá lá na macumba. Tem alguma coisa errada. Aí ele começa a buscar o Eterno. Aí ele começa a entender sobre o Eterno. Mas ele não deixa de ter a sua identidade de ex-pagão. E aqui, continuando, Shaul permaneceu durante 2 anos inteiros em um lugar que ele alugou para si mesmo, e ele continuou a receber todos os que iam vê-lo, anunciando o reino do Eterno e ensinando a respeito de Yeshua, o Messias, abertamente e sem impedimento. Tá vendo?
Já que a salvação vem para os gentios, está escrito o seguinte, para finalizar o nosso estudo do livro de Atos. Vamos lá. Cadê? Deixa eu ver. Tá aqui. Eu vou ler e você vai entender. Depois disso, Apocalipse capítulo 7 diz o seguinte: Depois disso eu vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do eterno vivo. Ele bradou aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifique nem a terra e nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos do nosso Elohim na testa. Ouvi quantos haviam sido selados. Quantos? Da tribo de Judá. O costume de colocar Yehudá na frente sempre existiu. Por isso que o meu respeito com os meus irmãos Yehudim. Amo de coração e agradeço, porque se não fosse eles, nós não teríamos uma Bíblia em casa. Da tribo de Judá, 12.000 foram selados. Da tribo de Reuven, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Asher, 12.000. Da tribo de Naphtali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Shimeon, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Isacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de Yosef, 12.000. E da tribo de Benjamim, 12.000. Contando das 12 tribos. E 12.000 de cada uma. Depois disso, olhei, diante de mim estava uma multidão. Cadê a tribo de Efraim? Cadê a tribo de Efraim? A pergunta que não quer calar. Cadê a tribo de Efraim? Cadê? Sendo que o Eterno disse que a restauraria, o Eterno disse que os convocaria dos 4 cantos da terra, o Eterno ia trazer os seus escolhidos. Cadê a tribo de Efraim? O Eterno está se contradizendo, esqueceu deles? Muito forte. Cadê? Sendo que Jacó chamou eles pela primeira vez. Voltando no caso dos gentios lá novamente, tá, gente? Que Shaul disse. E Shaul falou balela lá? Não, falou a verdade. Cadê a tribo de Efraim, gente? Não tá ali. Não tá mencionado a tribo de Efraim diretamente, mas indiretamente. Capítulo 7 de Apocalipse ainda é o número 7 para você entender que é o 7 da perfeição. E é no 7º dia. Depois disso, olhei diante de mim, estava uma multidão grande demais para ser contada, de toda a nação, tribo, povo e língua. Eles estavam em pé diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam. Que multidão é essa, gente? Inumerável. Que povo é esse? Que povo é esse? E agora? Que povo é esse? São os gentios. Nação, povo e língua. E tribo.
Vai ter índio lá, Gleidson, Ratik, vai. Vai ter um pagão lá, um ex-pagão? Vai. Vai ter uma prostituta lá que nunca pisou o pé numa igreja ou numa sinagoga ou numa beite? Vai. Vai ter várias pessoas que vão envergonhar muitos. Vai ter muitos simples lá que vão envergonhar muitos. Agora eu te pergunto, o cenário que nós estamos vendo hoje, qual é? Acorda ou tu que dormes? O cenário que estamos vendo hoje, qual é? As pessoas mal intencionadas, atrevidas, ladrão porque usurpa e rouba a identidade de alguém. Está usurpando da identidade. Ela usurpa. Ela vai lá e usurpa e diz: agora eu sou você, judeu. É isso que está acontecendo. O cenário que nós estamos vendo aí são líderes mal intencionados, líderes sem vergonha, como dizia meus pais, sem vergonha, líderes que pegam um gentio que já está desgraçado. Presta atenção, não é todos os gentios, tá, gente? Presta atenção, quando o Eterno está falando aqui, é uma multidão inumerável, não quer dizer que é todos, tá? São aqueles que se voltam para o Eterno. Estou falando de gentios sem vergonha. Ele pega um gentio sem vergonha, esses líderes, aí fala assim, ó, está escrito aqui no mandamento da Torá que não pode cortar as pontas da barba. Vamos deixar os peotes. Aí vai lá o gentio parecendo com uma aberração, tá com a barba grande. O camarada tá parecendo um mendigo. Pessoal, eu tenho um amor muito grande pelos mendigos. É só para você entender, tá? Camarada, tá com os peotes, deixa os peotes crescer. O histórico dele é ex-pagão. Os pais deles o pai dele vai na missa. Olha que coisa. Por isso que eu digo que é uma aberração. É uma aberração. Se você pegar uma mula, um jumento, tem mais inteligência do que uma pessoa dessa. Pega, vai lá, compra um chapéu preto, coloca na cabeça, uma roupa preta. As mulheres colocam véu, colocam roupas religiosas nelas. Já tá desgraçada. É filha do inferno, tá escrito uma vez. Esses líderes faz desses 2 vezes mais filhos do inferno. E aí pega lá, ele vai lá na Sefer, ele compra um conjunto de livros do Talmud que custa mais ou menos uns 2.800. Vai de tudo e compra. Ele compra livros do Rumash, a Mishnah, o Sidur, o Zohar, o Midrash, o Rumash. Ele compra vários livros e vai na Beit dele e fala para um monte de gentios: olha, agora nós vamos aprender sobre o judaísmo. Veja o que o Rabá, ele muda até a voz. É verdade. Não adianta ficar com raiva de mim, não. Vai perder seu tempo. Não adianta.
Mas se você quiser mudar, ouça. Ele vai lá e muda a voz dele. É porque passa a mão na barba, passa a mão na barba para dizer que é um rabino. O gentil ignorante, quando chega e vê aquele cenário, ele não conhece, então ele vai dizer: Meu Deus, eu estou no céu. Meu Deus, eu estou no paraíso. Meu Deus, como isso é maravilhoso. Veja como ele canta em hebraico. Shalom Aleichem, Malachecha Shalom, Malacheyom. Mimele Malachecha Melachim, Hakadosh Baruch. O gentio, quando ele olha aquele cenário, ele diz: fantástico, é aqui que eu vou ficar. E não passa de uma sinagoga ninho de Satanás, de salteadores. Você não suporta os que se dizem judeus e não são, está escrito. E eu não suporto mesmo. Qual é o cenário, voltando? É esse, gente, que nós temos no nosso Brasil. Um monte de aberração. Um monte de aberrações da natureza chegando. Que rouba, que usurpa da identidade judaica. Eu já falei. Eu recebi telefonema de judeus e eles falaram isso. Uma vez o rabino de uma sinagoga, não vou falar o nome, né? Esse aluno desse rabino me ligou e falou: é rabino mesmo, judeu mesmo, tá, gente? Né? A patifaria que a gente vê, né? Ele me ligou, é só pra você estar informado. Ele me ligou e falou que queria, né, nos conhecer, né, que ver os vídeos e tal, as coisas simples, naturais. E queria, o cara é bastante inteligente, um rapaz. E aí ele contou a sua história e ele falou assim: olha, uma vez o rabino, ele abriu uma exceção para ensinar algumas pessoas o cristianismo. Tinha um número de 20 pessoas, no máximo. E ele ia dar um curso para essas pessoas. E aí o rabino abriu tal para dar o curso. E aí ele deu, quando no final do curso, tal, deu o certificado para as pessoas que participaram de um ensino, de um curso lá, era um determinado tema. E aí, algumas pessoas que estavam nesse curso eram do cristianismo e eram pastores. Sabe o que ele fez? Alguns pastores pegou aquilo que o rabino falava no curso e aplicou na igreja e ganharam muito dinheiro, viu? Ao perigo. Qual é o cenário que nós estamos vendo hoje, gente? Eu seria idiota, muito burro, se eu não falasse contra esse cenário. Mas hoje a gente vê ensinando de tudo. Ensinando de tudo. O desnecessário para gente ignorante, para gente que tem que criar vergonha na cara primeiro, que tem que se consertar. Você sabe por que essas pessoas não se consertam? Porque elas não querem mudar, óbvio. E elas não conseguem me ouvir, elas não conseguem ouvir os que falam a verdade. Por quê? Porque ela não quer mudar. Aí elas fazem biquinho e dizem: ele fica jogando indireta, ele fica jogando indireta. Que indireta, meu amigo? É a palavra do Eterno. Pessoal, eu tirei para falar um pouquinho a mais, porque é o capítulo 28 de Atos, tá? E a gente finaliza, tem um estudo abaixo dos links, dá uma olhada nos estudos que tem embaixo, compartilha.
Se inscreva, se inscreva aí para que você possa estar por dentro das novidades, dos estudos que nós estamos colocando aqui. E para que você não seja enganado. Eu coloquei no meu coração que agora nós vamos ler o livro de Gálatas. São apenas 6 capítulos pequenos. Nós vamos ler 2 de cada vez, como de costume. Tá? Muito obrigado pelo seu carinho e por você estar nos ouvindo aqui. Muito obrigado. E por você que compartilha e envia o vídeo para aquela pessoa que precisa. Aquela pessoa. É um tempinho, mas tire um tempinho para aquela pessoa. Olha, ouve isso aqui, gente. Ouve isso aqui. Ouve. Tá certo? Muito obrigado pelo carinho. Quiser entrar em contato conosco, acesse abaixo da descrição do vídeo. Você vai ver os sites oficiais da comunidade. E lá tem o e-mail. E aí você mande-nos um e-mail. Ou mande-nos uma mensagem via WhatsApp. Que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yeshua Mashiach, Beshem Yeshua Mashiach. Amém.